Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é um vídeo bem legal, uma historinha do Brasil, contar um pouquinho da história do Brasil, né? Contar um pouquinho sobre a história da independência, o nosso famoso 7 de setembro. Então, bora pro vídeo, galera! Bem, pessoal, acho que como todo mundo sabe, já entendeu, sabe como é que é a história do 7 de setembro, eu queria fazer umas perguntas para vocês. Vocês acham que o 7 de setembro é só aquilo que aparece na televisão? Aqueles desfiles, aquelas paradas? Ou vocês quando vão ao Museu Nacional, algum museu, tipo o Museu do Ipiranga, vou deixar uma fotinha passando, tem aquela pintura do Pedro Américo e tal, o que vocês pensam sobre isso? Ou vocês acham que é só o grito de independência ou morte? Ou vocês acham que Dom Pedro I ele estava assim numa situação meio escusa, numa situação meio degradante para um imperador, fazendo as suas necessidades fisiológicas na beira de um rio? Quem sabe? Entender propriamente dito o que foi a independência, a gente tem que pensar um pouquinho lá atrás. A gente tem que pensar um pouquinho no que levou até a independência. A gente tem que pensar que em 1808, de 1808 até 1822, a gente tinha o reinado de Dom João, né? Dom João VI no Brasil e Carlota Joaquina. Tem um filme que é a Carlota Joaquina, a Rainha do Brasil, alguma coisa assim. Vou deixar nos comentários para vocês, que conta um pouquinho sobre essa vinda da família imperial. Com a vida da família imperial, as coisas mudaram, né? Vou contar um pouquinho sobre o que fez a família imperial vir para cá. Em 1808, a gente tem as guerras napoleônicas, né? Que seriam as guerras que Napoleão estava fazendo na França, fazendo com que a família imperial ela ficasse numa iminência de que Napoleão iria invadir as terras. E sim, Napoleão invade as terras. E Dom João fez uma jogada de mestre, uma jogada perfeita. Assim que Napoleão chegou, a Inglaterra já tinha tido um embargo econômico e Portugal mantinha relações com a Inglaterra ainda, né? Comprava, vendia, tudo mais. E Dom João fez um acordo com a Inglaterra para poder escoltar o Brasil a sua vinda, né? E ele deu um golpe de Estado, deu um golpe em Napoleão Bonaparte. A família imperial ela chegou no Rio e já mudou logo de cara o layout de arquitetura, mudou a política, mudou o nome e mudou várias coisas. Uma delas é a abertura dos portos às Nações Unidas, que foi também um dos pontapés para a independência. Então foi criado o Reino Unido de Portugal e Algarves. Brasil, Portugal e Algarves. Isso tudo em 1815, né? Trazendo a capital do Império de Dom João do Reino de Dom João para o Rio de Janeiro. O Brasil já era a capital da província do Brasil e virou a capital do reino. Então o Brasil ele deixa de ser colônia para ser parte integral, para ser parte primordial do reino, né? E o Brasil tem status elevados a Portugal, né? Ele tem um status igual a Portugal, fazendo o rapto, né? Fazendo a ruptura do Pacto Colonial. O que seria o Pacto Colonial? Seria com que a colônia só venda para a metrópole e a metrópole só recebe da colônia, fazendo com que essa via seja só entre colônia e metrópole. A gente vê em Portugal a Revolução do Porto, fazendo com que Portugal vivesse momentos bem tumultuosos, bem pesados naquela época. E vivia uma crise política, econômica e quem diga também, há historiadores que digam também que uma crise social. Vemos também a criação de cortes. O que seriam essas cortes? Seriam pequenas parcelas da população, principalmente da burguesia, para governar enquanto Dom João estava no Brasil. E elas eram instituições políticas e econômicas também, compostas por liberais. E dessa reunião, né, das cortes, dá início a essa Revolução do Porto. E a Revolução do Porto ela defendia várias pautas e a principal pauta era que o Brasil ele tinha que deixar de ser um Reino Unido de Portugal e sim voltar ao status de colônia. E isso para Dom João e para Dom Pedro não pegou muito legal.
e exigia também que Dom João voltasse com toda a comitiva que foi para o Brasil para Portugal, principalmente com a família real toda. E exigia também a reestruturação do pacto colonial, fazendo com que o Brasil voltasse a seu status de colônia, como eu disse, e só vendesse para Portugal e deixasse essa mão de obra, deixasse essa via comercial com a Inglaterra. E uma curiosidade que eu achei bem interessante pesquisando é que essas cortes, o Brasil também poderia eleger pessoas para elas. Chegou a eleger cerca de 70 pessoas para as cortes. De 70, 49 foram. E esses deputados que foram para lá, esses 49 brasileiros que foram para lá, eles defendiam a união igual, né? A união lateral ou bilateral de Portugal e Brasil, fazendo com que mantesse ainda uma certa isonomia, mantesse ainda uma certa dependência de Portugal, mas também com distanciamento. Eles visavam também na questão jurídica, política e administrativa também. Em 1821, mais precisamente em 7 de março de 1821, a gente vê a volta da família real. Dom João nomeia Dom Pedro I como príncipe regente, e no mês de abril ele chega em Portugal com toda a comitiva, menos Dom Pedro e a esposa. Vemos dois fatos que marcaram bastante o ano de 1821 também. O primeiro fato é que os líderes das cortes militares, portuguesas que ainda estavam no Brasil, eles se revoltam contra o Dom Pedro e declaram apoio leal e incondicional às cortes portuguesas que queriam dar esse golpe no Brasil, fazendo com que o Brasil voltasse a ser uma colônia. E eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia e também a demissão de alguns ministros que tinham junto com Dom Pedro. E no fim de 1821 tem a convocação da volta de Dom Pedro, fazendo com que ele voltasse para Portugal e seja nomeado, ele tinha que ser nomeado governador, mais precisamente província do Rio de Janeiro. E o restante das províncias, elas continuariam a cargo de Dom João, continuariam a cargo do rei. Podemos ver o descontentamento de diversas pessoas, como José Bonifácio, como a imperatriz também. Ana Maria Leopoldina também se sentiu muito incomodada com esse fato. Uma curiosidade é que José Bonifácio e Dona Leopoldina, eles eram considerados os patriarcas da independência, Eles deram todo o apoio, foram eles que planejaram, principalmente Bonifácio, que planejou a independência do Brasil junto com Dona Maria, Dona Leopoldina. Em 1º de setembro de 1821, a gente tem uma carta enviada a Dom Pedro I, com algumas pautas, algumas reivindicações para que Dom Pedro ele fizesse a proclamação da República. Algumas reivindicações que eu achei interessante era que Bonifácio ele ainda mantinha a ideia de que o Brasil ele tinha que se manter em pé de igualdade, assim como os deputados, com Portugal, e uma autonomia maior em relação à questão jurídica e à questão econômica e política também. A gente vê uma crescente de tensão política muito grande entre Brasil e as cortes portuguesas. No dia 9 de setembro de 1821, a gente tem o Dia do Fico, que foi conhecido como o Dia do Fico. O movimento exigia que Dom Pedro ficasse no Brasil. Essa decisão de Dom Pedro gerou muita insatisfação na corte portuguesa. Um achado que eu achei bem interessante nas pesquisas é que teve um jornal que relatou e foi capa de manchete de todos os jornais. O jornal era a Gazeta do Rio de Janeiro e ele é de 1822. Nesse meio tempo, a gente vê também um motim levantado pelo general Jorge de Avilés. Ele foi derrotado pela Guarda Real, ou a Guarda Nacional Real, e foi mandado de volta para Portugal. E teve também a reinserção de Bonifácio como ministro, de Dom Pedro também. No dia 3 de junho de 1822, a gente tem a promulgação da primeira Constituição brasileira.
Digamos que no meados de agosto, várias cartas foram levadas às cortes. As cortes levavam várias cartas, fazendo com que agravasse ainda mais a crise que tinha entre as cortes com Dom Pedro. E essas cortes traziam vários ataques aos privilégios, entre aspas, que Dom Pedro tinha na corte, né? Tinha no Brasil. Usavam Bonifácio de diversos crimes, como traição aos interesses portugueses. Essa crise fez com que Dona Maria Leopoldina, ela, junto com José Bonifácio, eles fizessem uma reunião extraordinária para poder pensar e para poder ter estratégias. No dia 2 de setembro, eles resolveram e acharam melhor fazer uma série de cartas e mandar para Dom Pedro, e mostrando para ele que já era hora, já passou da hora de ter proclamado a independência do Brasil em relação a Portugal. Dom Pedro estava em São Paulo, fazendo umas visitas em São Paulo, e ele só recebeu essa carta 5 dias depois, né? Já em São Paulo, né? Vindo para cá, ele estava voltando para o Rio, ele recebeu essa carta 5 dias depois. Ele estava às margens do rio Ipiranga, fazendo o seu chamado da Mãe Natureza, realizando o seu famoso Barroso, desculpa o termo, e ele dizem que ele proclamou a República não, a República é um outro tema, a independência às margens do rio Ipiranga. A gente vê aquela famosa pintura de Pedro Américo, que Dom Pedro tá com a espada e pá, mas aquilo é uma representação posterior, cerca de 66 anos depois. Na semana seguinte, Dom Pedro ele é aclamado imperador do Brasil, mais precisamente no dia 12 de outubro de 1822. Sua coroação ela se deu mesmo em dezembro de 1822. É engraçado, tem uma parte que ele manda uma carta para Dom João avisando da independência do Brasil e da coroação, fazendo com que ele soubesse que ele amava muito o pai e que caso Dom João voltasse para o Brasil, ele abdicaria do trono para o pai. Mas vale a pena salientar que a gente tenha uma ideia muito romantizada da independência, né? Que a independência do Brasil não teve guerra, a independência do Brasil foi só paz e amor, e que a gente não teve os mesmos casos da independência que tiveram os nossos vizinhos. Pelo contrário, a gente teve guerras sim, mas foram contidas durante a independência. Essas guerras duraram cerca de 2 anos. E algumas províncias tiveram apoio das armadas portuguesas. A gente pode destacar a província do Pará, a província da Bahia, do Maranhão e, sim, o nosso famoso Uruguai, que na época era chamada de Cisplatina, que fazia parte do Brasil naquela época. Essa guerra se dá até 1824. Eu não podia deixar de falar que a independência, esse ano, ela completa 199 anos. A partir do ano que vem, 2022, a gente faz o segundo centenário, ou seja, o bicentenário da independência do Brasil. E vale a pena também lembrar os nossos grandes heróis da independência. Uma heroína que eu acho muito interessante salientar aqui é Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela era uma mulher que se infiltrou no Estado, se alistou no exército brasileiro, e de forma, ela era, hoje a gente pode considerar a primeira trans, né, mulher trans no Brasil, lutando no exército. Mas quando descobriram, ela teve um realistamento com uma farda diferente, e hoje ela é uma das heroínas, né, que a gente tem da Guerra de Independência. E também achei curioso que o Brasil ele também se utilizou de muitos mercenários ingleses para ajudar a combater esses piratas portugueses, esses corsários portugueses. É o Thomas Cochrane, eu acho, mas eu vou deixar uma foto para vocês. Esses navios foram financiados com dinheiro emprestado que a gente pegou da Inglaterra também. E logo depois disso, em 4 de maio de 1823, a gente fez várias fortificações para poder separar, ou para poder não deixar que outras
outras ações, outras tentativas de Portugal viessem para o nosso território. E pasmem, esse processo de indenização a Portugal, que eu gosto de chamar, no caso seria a independência do Brasil, ela vai até 1825. Somente em 29 de agosto de 1825, a gente tem um tratado com Portugal. E esse tratado ficou chamado como Tratado de Aliança e Reconhecimento, né? Portugal reconhecia a independência do Brasil e botava condições para que o Brasil realmente fosse independente, né, gente? Vamos deixar bem claro que Portugal visava o dinheiro, visava o ouro, ressarcir tudo que o Brasil devia a Portugal. Esse ressarcimento, em cotações, eu acho que daria mais de 200 mil libras esterlinas, mas eu vou deixar o número exato para vocês na tela. A minha curiosidade, que eu achei bem interessante, é que o quadro retratado por Pedro Américo, ele é de 1888, cerca de 66 anos depois da independência do Brasil. E ele foi utilizado, ele foi encomendado para fomentar o desejo da população, os grandes heróis. Tem uma ação de formação do povo brasileiro já no segundo reinado, com Dom Pedro II e a princesa Isabel. Onde a monarquia brasileira ela estava em declínio, já estava indo para o seu finalzinho, já estava sofrendo todo o seu declínio propriamente dito. Então, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comenta, compartilha para geral. Eu vou fazer um vídeo também sobre a independência, sobre a proclamação da República. Estou maquinando aqui um videozinho para a proclamação da República bem legal. Vou levar vocês mais ou menos aonde aconteceu. Um tourzinho, vai ser um tour mais barra vídeo. Vocês vão gostar, espero que vocês gostem. Se gostou, compartilha pra geral, deixa aquele like legal, aquele like maroto, comenta, compartilha. Eu vou deixar pra vocês na barra do Ver Mais alguns filmes, alguns documentários que contam um pouco melhor a independência do Brasil. Então é isso, galera. Valeu, família. Fé!